Olá, pessoal. Sou Paula Brenandi, sou coordenadora do curso técnico em enfermagem do Colégio Realengo e estamos aqui para gravar mais um podcast do Autismo em Foco. O Autismo em Foco é um projeto que há 3 anos o curso técnico em enfermagem vem produzindo para trazer conscientização não só para os profissionais de saúde, para os nossos alunos, mas também para trazer a informação à comunidade. E esse ano a gente pensou, elaborou e viu que uma das coisas que precisa ser falada e debatida é sobre os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Então, assim, eu como mãe atípica, no ano passado, meu filho foi diagnosticado tardiamente, mas foi diagnosticado. E há 2 anos a gente traz mães atípicas e terapeutas para falar um pouquinho, trazer essa conscientização, porque você pode achar que não, mas ainda existe muito preconceito e pouca inclusão. Então, hoje eu trouxe o Dr. Josimar. Queria te agradecer por estar presente aqui conosco. Ele é advogado, especialista em direito civil e previdenciário, principalmente na questão do LOAS, que ele vai falar um pouquinho do que é o LOAS, e falar quais são os direitos que a pessoa com portadores com transtorno do espectro autista tem. E aí, porque eu percebi também, nesses 2 anos, que vinham muitas perguntas sobre os direitos, né? Porque acaba que a mãe atípica, ela vai saber muito sobre a questão, a seletividade alimentar, sobre cada sinais, sintomas, cada características dos seus filhos, cada coisa que precisa melhorar. Mas os direitos, a gente tem mais dificuldade de ter acesso a essas informações. Então, por isso, o Colégio Realengo vai trazer esse ano essas informações. Então, Josimar, vou deixar você se apresentar melhor, tá? E a primeira pergunta que eu faço para você é: o que é LOAS? Tudo bem, Paula? Eu agradeço o seu convite, o convite do Colégio Realengo, para a gente poder trazer um pouco mais, né, dos direitos e os benefícios para as pessoas que possuem transtorno do espectro autista. Como você falou, sou advogado especialista em direito civil e previdenciário, atuo bastante nos últimos anos, né, tem crescido bastante a parte do benefício assistencial, que é o LOAS, que é popularmente conhecido como LOAS, né? E como você me perguntou, vou explicar de forma rápida, né, e genérica. O LOAS é um benefício assistencial fornecido pelo governo federal às pessoas que possuem mais de 65 anos de idade ou deficientes, né, e que estão em estado de necessidade. E eu faço uma observação que, quando a gente fala deficiente, eu sei que na medicina o transtorno de espectro autista não é considerado deficiência. Mas no mundo jurídico a gente utiliza desse termo de forma genérica, porque temos legislações mais antigas, mais novas, então em nada altera esse termo, a gente não utiliza de forma pejorativa nem nada do tipo. É um benefício de um salário mínimo por mês. Algumas pessoas confundem com aposentadoria, mas também não é, porque não tem nem 13º. Então, basicamente, o LOAS são destinados a essas pessoas. Então, se você tiver mais algum outro aspecto, você vai me falando e eu vou puxando aqui para... Tá. Eu queria saber, e quanto à questão do LOAS, uma dúvida que eu tenho é como ter acesso ao LOA e quem é que tem esse direito? Nessa questão, tipo assim, eu, por exemplo, eu sou sou enfermeira, Sim. professora, meu marido é professor. Eu consigo ter acesso ao LOAS? Só basta ter o diagnóstico? Ou tem alguns critérios que precisa apresentar a Previdência para poder ter acesso ao LOAS? Então, existem alguns requisitos. O principal é o laudo médico constando a CID. Desculpa, esse laudo precisa ser pelo SUS ou pode ser do... Tanto faz. Tá. Pode ser tanto do Serviço Público de Saúde quanto do privado. Tá. Não tem problema. Mas tem que constar todas as limitações, dificuldades, tratamentos e a CID. Tá. Isso é o principal. Um outro requisito que é muito importante é o cálculo da renda familiar, que hoje é estipulado em até 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, num caso, um exemplo. Tem o pai, a mãe e 2 filhos. Um autista vai fazer pedido para ele. Se, no caso, o pai recebe R$2.000, a mãe mais R$1.000, vai ser R$3.000 dividido por 4 pessoas, está acima desse limite, que tem que ser de 1/4 per capita. Mas tem exceção. No caso de pagamentos ou custos altos com tratamento específico
para a criança com autismo, como seletividade alimentar, suplementos para que venha suprir, né, as necessidades da criança, isso pode ser descontado. Alguns medicamentos, tratamentos que o SUS não venha te fornecer. Então, é feito um desconto dessa renda familiar, consequentemente, encaixando dentro desse 1/4, pode ser feito o pedido. Tá? Entendi. Então, basicamente isso. É o laudo. Aí vem as outras coisas que tem que ser anexadas junto ao processo administrativo, que a criança tem que estar matriculada no colégio. Então, pode ser tanto da rede privada também quanto a pública. Isso não impede. Tá? Mas o quê? O pedido é feito perante o INSS. Isso pode ser feito pela internet também. O que acontece é que muitas vezes as pessoas fazem esse pedido online, né? O INSS nega ou requer alguma instrução a mais e as pessoas acabam não sabendo como lidar e no futuro o INSS indefere. Então a pessoa também fica sem ter que recorrer a um advogado ou até mesmo à justiça. Eu conheço famílias que conseguiram facilmente fazendo a solicitação pela própria internet, Sim. né? Mas outras que precisaram entrar através do jurídico mesmo. É uma dificuldade muito grande. Apesar do acesso mais fácil, né, pela internet, muitas pessoas não conseguem lidar. As pessoas mais velhas também não conseguem fazer. Então, tem essa dificuldade. Quanto que dá aí mais ou menos 1/4? Talvez não 300 e... 1/4. 350. 350. Mais ou menos por aí. Então, a renda per capita tem que ser 350 por pessoa. A regra. Por Nossa, isso é muito baixo. É bem baixo. Por isso Gente, que fala quem que... vive com 350 reais? Então... Exatamente. Aí, o café tá 40. Coloca em estado de miserabilidade, que eles falam, né? Isso. Mas é difícil, porque às vezes a pessoa já faz um bico ou outro e acaba ajudando e pode passar, entendeu? Mas não quer dizer que ela não está em estado de miserabilidade porque recebe um pouquinho mais do que 1/4. Porque olha só, eu levanto a bandeira do SUS, né? Como o Sistema Único de Saúde. Sim. Tem a Lei 8080, né? Que é direito de todos e dever do Estado, mas a gente sabe da deficiência dessa Sim. gestão toda nessa questão das pessoas terem acesso na gratuidade, né, do SUS a todas as terapias que precisam. Sim. Então, aí a gente precisa entrar na questão do particular. Sim. Aí eu te digo, vamos lá, me ajuda. Eu, por exemplo, não consigo, então, ter acesso ao LOAS, porque com o meu salário, o salário do meu marido, a renda per capita não vai chegar a 350 reais. Sim. Então, vou e pago um plano de saúde. Chego um plano de saúde. Os planos de saúde, hoje, estou falando por mim, por várias mães atípicas que passam por isso. Estão negando muitas terapias, não são todos os locais que aceitam, e na maioria das vezes são 30 minutos, que é menos do que a criança precisa, né? E até o adulto, quando é diagnosticado adulto, Sim. né? Na fase adulta. E fora que a gente está vindo aí com uma enxurrada de reincisão de contrato Bastante. dos planos de saúde. A minha pergunta agora é, isso é legal? Não. Cada ano sai algumas resoluções pelo menos uma resolução por ano da ANS referente a isso. Então, já tem determinado que não pode colocar limites na quantidade de sessões para tratamento de autismo. Seja com fonoaudiólogo, seja com terapia por música, com psicólogo, o que for. Se for prescrito tratamento especializado para pessoa com autismo, não pode ser colocado esse limite de sessões, que também acontece, né, de forma recorrente. E coparticipação? A coparticipação já é diferente. Entendi. A coparticipação depende de como que é feito o plano de saúde. Em alguns casos, tá tudo bem. Vai ter que pagar metade, né, do serviço que for prestado. O que não pode é limitar a quantidade de sessões para o tratamento. E também não pode interromper. Existe a possibilidade de rescisão desses contratos. Assim, não dá para falar de cada um, mas em separado existe o contrato de plano de saúde individual e familiar e o contrato por adesão e empresarial. Eles funcionam diferente. Muitas vezes as pessoas assinam, fazem um contrato e não verificam qual é. Mas eles funcionam de forma diferente. Então dá para falar o detalhe de cada um. Mas de forma resumida, é que pode rescindir, desde que comunicado previamente. Em alguns casos tem que ser fornecido um outro plano similar.
entendeu? Isso vai depender de cada um. Mas, independente de tudo isso, independente do plano, do contrato, não pode ser interrompido tratamento médico ou internação. Tem que continuar. Então, assim, já posso até indicar para as pessoas que a primeira coisa que tem que ser feita, no caso de negativa de cobertura, é fazer a reclamação junto à ouvidoria do seu plano de saúde e, posteriormente, uma reclamação na ANS. Então, a primeira coisa que se faz. Caso não seja resolvido, é um pedido judicial, fazer uma tutela de urgência, uma liminar, para que o plano venha realizar as coberturas até o final do tratamento, ou até ser fornecido outro tipo de plano de saúde ou algo do gênero, entendeu? Entendi. Mas que acontece muito. O ano passado aconteceu bastante isso. Bastante. Muito. Teve até passeata lá. Sim. Aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, foi na Barra, lá na frente de um hospital de um grande plano de saúde, né? Que estava começando a cortar. E eu tenho várias amigas terapeutas, né? Psicopedagogas que estavam assim, às vezes até oferecendo serviço para a criança, né? De forma voluntária, porque via que a criança estava precisando muito, a família pagava com muito dificuldade o plano de saúde, muito esforço, e o plano de saúde do nada foi cortando. O ano passado foi bem difícil, né? Foi bem difícil. E quase que a gente tomou mais uma rasteira com a questão do LOAS. Sim. Né? Mas vamos deixar isso para daqui a pouco. Sim, tá ótimo. Mas deixa eu só te fazer uma outra pergunta em relação ao LOAS, não querendo voltar e fazer confusão na cabeça do pessoal aí. Que você falou do LOAS sobre a questão que tem a renda per capita, mas também tem a questão de conseguir comprovar o custo que se tem com aquela criança. Sim. Aí isso recalcula a questão da renda per capita, isso. Porque pode cair a renda per capita por causa da questão do recalculamento do que se gasta com aquela criança. Isso, exatamente. Mas a Previdência pode entender que está se fazendo mais do que o necessário, eles têm esse direito de fazer isso? Não, em regra não. Em regra eles vão avaliar se vão aceitar os custos que você está apresentando ou não. Por exemplo, tem neuropsiquiatra que é R$1.000 e poucos. Ele pode pensar assim, por que um neuro 1.000 e pouco? Por que não paga o neuro de 300? Eu, particularmente, no INSS, eu nunca vi. Tá. No INSS eu nunca vi. Em regra, vê lá se vai contabilizar ou não, dependente do valor que tá. Mesmo assim, é muito baixo. É muito baixo. Chocada. Assim, antes era, de fato, só 1/4. E com o tempo foi sendo modificado. Né? O entendimento dos tribunais referente à exceção de poder descontar. Porque tem coisas que você não consegue, às vezes, no sistema público de saúde, determinados medicamentos, às vezes falta, você não consegue ter que comprar. Porque é um tratamento de forma ininterrupta, né? Pra sempre. Então, você custeia ele e a gente junta para poder comprovar esses descontos. Entendeu? Gente, eu tenho um filho, eu falei que eu sou mãe atípica. Ele foi diagnosticado há 1 ano atrás. Sim. Ele é uma outra criança depois de 1 ano. Porque ele foi diagnosticado e recebi de presente, né, no Abril Azul, o diagnóstico do meu filho, né? Eu tô olhando para lá, gente, que o pessoal aqui de trás já acompanhou esse processo do José. E aí é outra criança. Aí ele ficou um tempinho sem fazer terapia ocupacional, ele voltou a regredir por causa do pezinho em pé. Então, o quanto é importante essas terapias. Te interrompendo, ano passado chegou um caso parecido com essa questão da interrupção, que ela era uma criança do nível mais avançado, vamos dizer assim, nível 3, que ela não falava. Então, ela começou a fazer terapia ocupacional, começou a desenvolver, e com o corte do plano de saúde, com 15 dias sem, mais ou menos, ela já não estava mais falando. Nossa. Ela falou no escritório com a mãe, ela não estava mais falando. Gente. Aí teve que entrar com uma liminar para poder conseguir restabelecer, porque tem os níveis, tem uns que são mais delicados. Então, 15 dias foi suficiente para ela não regredir. Ficar não verbal. Sim. E é bom ouvir isso, esses relatos, para o pessoal entender que não é frescura. Sim. Que quando uma mãe fala e uma mãe luta, não é frescura. Não é frescura, às vezes é criança, gritar, às vezes se jogar. Por isso que quando eu saio com o José, eu ponho o cordão.
Eu ponho cordão, eu ponho crachá. Não é porque eu tô rotulando meu filho, porque o meu filho não é o autismo, a essência dele não é o autismo, mas ele tem autismo e ponto. E eu ensino isso pra ele, né? Então, eu tô até pra fazer uma camisa pra ele, tipo assim, prazer. Não sou o autismo, eu sou o José. Sim. Mas eu tenho um autismo. Sim. Então, mas isso não desqualifica meu filho, mas eu coloco por proteção por ele. Porque às vezes as pessoas olham assim e pensam assim, nossa, porque às vezes diz um não ou algo do tipo que ele não entende, porque eles vivem meio que no mundo deles. Então, para eles poderem seguir um processo, tipo assim, nós vamos fazer isso, vamos sair, vamos no shopping fazer assim. Se a gente sai dessa linha que a gente combinou e ele não entender, já é um motivo dele meio que desregular. Sim. Só que ele vai desregular onde ele estiver. E aí é onde as pessoas olham mais assim e não... Então, eu coloco e tipo assim, olha, ele tem autismo e aí a gente precisa também entender um pouquinho do mundo dele. Sim. Essa foi uma criação boa. Você foi em 2020, se eu não me engano. A lei Romeu Mion, acho que é o filho do Marcos Mion, trouxe essa criação do crachá de fornecer de forma gratuita para identificação. Porque visivelmente não é possível identificar. Então, com isso, facilita e realmente vai trazendo essa percepção para as pessoas, melhora. O José é nível 1. Sim. E aí, o que acontece? Que às vezes as pessoas pensam que nível 1 é leve, nível 2 é moderado e nível 3 grave. Sim. Lógico que tem as características muito mais, né, que precisam de muito mais assistência. Sim. Mas no nível 1, gente, não é leve. São características diferentes, São características diferentes, né? O José tem uma seletividade alimentar muito grave. Ele tem uma rigidez cognitiva bem severa. Ele é extremamente literal. Água mole, pedra dura, tanto baixa até que fura. Ele não vai entender isso. Como assim a água bate e fura uma pedra? Entendeu? Precisa fazer sentido para eles. Então, assim... precisa de terapia, precisa. Os planos de saúde tem que se atentar mais para esse caso. A ANS se manifesta a respeito disso, mexe algumas coisas, estabelece em resoluções, mas o governo precisa também estar mais em cima disso, né? Exato. Isso eu falo de qualquer tipo de governo, tem que estar mais em cima, porque é uma necessidade muito grande. Ministério da Saúde. E tem crescido bastante. Então, tem que estar em cima dos planos de saúde para que venham, de fato, cobrir a necessidade. Geralmente nunca vem sozinho, né? Sempre vem com um TDAH, um TOD ou uma dislexia. Sim. Hiperatividade. O José tem dislexia. Nossa, ele tá na fase de alfabetização, é tão difícil. Sim. É um trabalho árduo. Às vezes dá uma peninha, porque eu fico forçando ele a fazer, aí ele chora. Ele fala, mas a minha casa é um lugar de descanso. Por que você quer me colocar para poder escrever cursiva? Para que eu preciso fazer cursiva se eu já sei fazer bastão? Porque não entra na cabeça dele. Então, assim, e às vezes eu tenho que forçar, porque no mundo ele vai precisar. Para ele ser... Ele vai ser um juiz, ele pode ser um juiz, ele pode ser um médico, ele pode ser o que ele quiser. Sim. Mas ele vai ter que se esforçar até muito mais do que quem não está dentro do espectro. Claro. E IPTU, tem desconto? Não, aqui no Rio não. IPTU, como é um imposto municipal, vocês de casa têm que verificar com o seu município, mas aqui o IPTU não tem. Mas tem desconto em IPVA, por exemplo, independente se o seu carro foi comprado zero ou não. Então, IPVA. Posso falar outras isenções? Pode falar, tudo. Na compra de carro zero, existe um valor limite, e cada estado tem o seu, tem que verificar, de desconto referente ao ICMS. Então, de forma resumida, comprar um carro zero, a pessoa que tem autismo, ela tem desconto de IPI, que isso é no governo federal, e de ICMS, que é no estado. Então, primeiro a pessoa de casa busca o desconto, né, a isenção do IPI, no site do governo federal. Então, é mais tranquilo hoje em dia. Depois que conseguir a isenção do IPI, vai na fazenda do estado. É só entrar no site da fazenda do seu estado e solicitar a isenção do ICMS. Então, as pessoas falam, 20%, 30%, não, então, depende. eu primeiro faço isso para depois ir numa agência.
Exatamente. Ah. Entendeu? Você tem que juntar sua documentação, que em regra, identidade, CPF, comprovante de residência, do representante também, o registro, né, com autismo, laudo médico, junta o básico. No site do governo federal já vem escrito onde tem que acessar, o que tem que juntar, e lá você vai fazer a solicitação da isenção do IPI. Após isso, é no ICMS. Aqui no Rio também funciona assim. Depois do IPI, você requer o do ICMS, que é o imposto de circulação aqui do estado. Então, a porcentagem fixa não existe, é o desconto desses impostos. Tá. Entendeu? Aí depende também, existe um limite também do carro, do valor do carro. Qual é esse limite? Aqui, se eu não me engano, tá em 70 mil. Se eu não me engano, tá em 70 mil. E é obrigado a ser zero? Obrigado a ser zero. O IPVA não, mas o carro tem que ser zero. O carro tem que ser zero e no máximo 70 mil. Se eu não me engano, isso é ajustado 70 mil mais valor do carro. O valor total do carro sem o desconto. Aí vai ser descontado e vai tá. pagar. Por exemplo, se o desconto for de 20 mil, então eu posso ver um carro de 90 mil que vai cair 70 mil? Não, até 70. Ah, tá. Ele tem que ser de 70. 70, aí depois eu pagaria 50, então. Isso aí. Se fosse entendeu? à vista. Só que os valores vão sendo modificados. Então, posso estar falando 70 e já ter sido modificado, porque isso vai alterando. Tá. Entendeu? Mas o IPVA, por exemplo, pode ser, eu já lembro de cabeça, com os descontos, o carro tem que valer até 55 mil. Tá. Então, comprou um carro zero até 55 mil, já tirando, já desconto aí com as isenções, você tem isenção do IPVA. Entendeu? Mas aí daqui a pouco já muda de novo. Isso muda sempre. Tá. E, por exemplo, eu comprei meu carro zero, só que agora, depois de 4 anos, terminei de pagar ele agora, eu posso fazer o pedido de isenção de IPVA ou teria que ser desde o início? Pode fazer. O carro usado pode fazer também. E aí é uma outra tabela com valor. Entendeu? Entendi. São valores diferentes para carro usado e para carro como é que zero. eu faço para poder... No site da Fazenda. Só entrar no site da Fazenda... E colocar os documentos que são pedidos. Porque, como o IPVA também é um imposto estadual, você é direto na fazenda do seu estado. Então, cada estado tem a sua fazenda, você requer pelo menos no Rio de Janeiro é online, São Paulo é online também, então acredito que nos outros estados também sejam assim. Faz lá de forma online o requerimento do IPVA, a isenção do IPVA que consegue. Tá. Outro direito também que eu fui buscar é a passagem interestadual, né? Se isso vale para ônibus, para avião, se realmente acontece, lazer. Sim. Então, a gente pode já, se você me permitir, já começar a listar alguns benefícios, pelo menos, né? Direto. Tem os básicos que são fila preferencial, vaga reservada no estacionamento, que isso eu acredito que todo mundo já conhece, mas o do lazer é muito importante, porque, na verdade, são atrações artísticos, culturais e esportivas. Então, qualquer coisa nesse cenário tem direito à meia entrada, a pessoa com autismo. E, consequentemente, o seu acompanhante. Então, se for assistir uma partida de futebol, se for assistir um show, uma peça de teatro, qualquer coisa nesse sentido, tem desconto à meia entrada e o seu acompanhante. Para requerer esse direito, também separar a identidade, o CPF, o laudo médico e falar diretamente na bilheteria. Pode ser online ou presencialmente, entendeu? Já vi casos de fornecer até de forma gratuita para a pessoa com autismo e o acompanhante pagar meia. Depende de quem está produzindo o espetáculo, o que for. Entendi. Mas a regra é a meia entrada, tanto para a pessoa com autismo quanto para o acompanhante. Isso foi uma inovação muito boa também, já tem alguns anos. Relacionado ao transporte, o intermunicipal tem que verificar também com o seu município. Interestadual, em regra, todos os estados, todos os locais fornecem de forma gratuita. Tem que fazer o registro, né, junto ao seu estado. Mesma coisa, identidade, CPF, comprovante de residência, laudo médico com a CID. Mas cada município vai ter uma regra, cada estado vai ter uma regra. Tá? São Paulo tem o intermunicipal, interestadual, tem tudo isso. Se não me engano, é passe livre o nome que eles dão lá. Entendeu? Aqui você consegue o Rio Card, consegue fazer algumas coisas dentro da cidade, outras fora. Mais benefícios. São alguns, né? Passagem aérea. Passagem aérea é diferente. Tem que verificar junto com a aviação. O que eles fazem, em regra, é disponibilizar assentos diferenciados. Você tem que comunicar antes também.
Ela não compra e chega lá na hora, pode ser que resolva, mas se comunicar antes, eles conseguem direcionar. Gente, eu já passei uma situação com o José no avião. Deu muita confusão. A pessoa olhou assim pra mim e falou assim, não dá. Aí a aeromoça veio, não porque o José não tava gritando nem nada, não. Mas o José, ele sente muito calor, o José, ele tem dificuldade para dormir, né? Então ele faz uso até da melatonina. E aí o José passou muito mal, aí ficou babando bastante. Sim. E ao mesmo tempo que babava, ele tirou a roupa, porque ele não gosta de ficar com roupa. Ele é muito sensorial, né? Os autistas são muito sensoriais. Então, assim, ele ficou a viagem toda da madrugada acordado. Não queriam ficar no telefone, até porque não tinha internet no avião, né? Nossa, mas assim, para quem não é da família ou algo, é complexo, que a pessoa quer chegar no avião dormir, né? Então, a pessoa que estava do meu lado falou assim, para mim, não dá para ficar perto de você. Não dá, falou para mim, não dá para ficar perto, não dá, você tá me perseguindo. Aí, pediu pra aeromoça trocar de lugar. Eu, tá, vai, deixa eu aqui com o José. E aí, eu fiquei lá, 4 horas de viagem de madrugada, acordada. José sem roupa e uma senhorinha incomodada porque ela estava sentindo muito frio e ele estava só de shortinho. Eu falei assim, não precisa ficar incomodado, ele não tá com frio, ele fica tranquilo que ele não vai ficar doente. Mas ele tá todo molhado. Eu falei assim, mas eu tô secando ele, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Né? Então, assim, isso dá um desgaste, né? Dá um desgaste emocional. Então, assim, esse negócio de desassento é bem... Que bom, que pelo menos essa questão do assento. E para finalizar, a gente já está finalizando, gente, eu queria perguntar, Josimar, assim, depois diante do que aconteceu ano passado, que quase foi cortado loas para portadores, quem tem síndrome de Down, quem transtorno do espectro autista nível 1, né? Mas na Câmara não foi aprovado, acho que no Senado. Chegou a passar pela Câmara, mas no Senado foi reprovado. Graças a Deus isso não foi para frente, para corte de gasto. Mas como que você vê o cenário para os portadores de autismo futuramente, assim, legislativamente falando, né, na questão de lei, né, juridicamente, como é que você vê? Assim... Devemos ter esperança? Esperança é sempre bom ter, né? Mas, sinceramente, o que acontece? No final do ano passado, foi uma proposta, né, numa PEC de corte de gastos, e seria restringido alguns direitos, dentre eles os requisitos do LOAS. E isso traria grande prejuízo, porque um exemplo disso era a avaliação médica para constatar que só seria beneficiário se fosse moderado ou grave. Consequentemente, o que estava se imaginando aqui de nível 1 não entraria. Só que a gente sabe que autista de nível 1 exige tratamento constante. Alguns exigem medicamento. Então, terapia ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, alguns com música, outros com esporte. Terapia nutricional, gente. Entendeu? Então, não é nutricionista, é terapia nutricional mesmo por causa da seletividade alimentar. Exatamente. Só para vocês entenderem um pouquinho o que é seletividade alimentar, como isso é tão complexo, que hoje ele está gostando do frango lá frito, mas amanhã ele já odeia frango. E assim, gente, é saliva mesmo, faz vômito, não é frescura, é real mesmo. Eu, assim, às vezes eu me culpo muito, porque eu tenho 2 meninos e eu sempre fui muito bruta, assim, sabe? Sim. Acho que Deus me deu 2 meninos no castiço, que eu sou meia bruta com eles. E aí, eu forçava muito. Para dar feijão, quando ele tinha 2 aninhos, gente, eu forçava a dar comida e ele já jogava longe a comida. Saía todo mundo sujo de comida, né? Então, assim... É muito complexo. Um dia ele gosta, ele ama, a melhor comida do mundo. Outro dia ele odeia, é a pior comida do mundo. Tem um dia que ele come 10 maçãs, no outro dia ele odeia maçã. Não quero maçã. Então, assim, é muito complexo. É muito complexo. Então, a princípio seria dessa forma. Isso era um problema. Requisito de renda familiar, por exemplo, também seria alterado. Pessoas que não fariam parte do núcleo familiar,
um exemplo. Tem o pai e a mãe, um filho com autismo e um filho já mal de idade, mora sozinho. No cenário hoje, esse filho ele não conta para renda per capita, para renda familiar, análise. E seria contabilizado. Se ele fornecesse uma ajuda de 100, 200, 300 reais que fosse para essa família, seria contabilizado. Então, se a família ali faz um bico, faz alguma coisa e ultrapassasse, não receberia o benefício. Sendo que não estava considerando que essa ajuda externa não é algo que pode ser constante. Que outra pessoa pode ficar desempregada e tudo mais, aí sim tem que buscar o INSS para poder requerer esse benefício. Então, assim, era uma dificuldade. Um outro problema também, são vários, né? Então, um outro problema é referente a dar 2 benefícios na mesma família. Ou seja, uma mãe solteira que tem 2 filhos autistas, como a gente já pegou lá. Você pode requerer para um e para outro, se a sua renda não é o suficiente. Não chega no requisito da lei. E esse de um dos filhos iria ser englobado no cálculo. Consequentemente, se você tem 3 pessoas na família e 1.518 dividido por 3, já está acima da renda per capita. Então, não poderia conseguir de outro. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Teve um clamor popular, né? Bastante gente fez manifestação a respeito disso. Então, tanto na Câmara quanto no Senado, no Congresso Nacional de forma geral, a maior parte votou para retirar isso. Outras coisas passaram, mas isso foi retirado, entendeu? Então, por esse motivo que eu não vejo que vai ter alguma inovação de melhoria ou ampliação de benefício. Eu espero estar errado e esse ano que vem, venham coisas novas que venham a melhorar para as pessoas que necessitam de qualquer tipo de benefício como LOAS, né? E eu tenho falado muito LOAS aqui, o correto mesmo é BPC, né? É benefício de prestação continuada. Mas todo mundo conhece como LOAS, então eu deixo essa observação. Então, retornando à questão da minha expectativa, que eu vislumbro, inicialmente não é nada para melhorar nesse sentido de benefício, né? Porque a ideia era reduzir custos obrigatórios. E benefício assistencial são as despesas obrigatórias do governo, né? Em qualquer esfera. Então, por esse motivo que eu não vejo, tá? Mas pode acontecer, porque vai passando os anos, as coisas vão se acertando. Bom, a gente está vendo a necessidade, cada mês que passa, mais crianças diagnosticadas, mais pessoas necessitadas, taxa de desemprego vai aumentando, as pessoas têm que ter uma assistência. E assim, eu falo para as pessoas, de todos os benefícios assistenciais, para mim esse é o mais importante. O benefício do LOAS, né? É o mais importante. Você consegue, de fato, ajudar a pessoa que está em estado de necessidade muito grande. Verdade. Entendeu? Tem pessoas que chegam lá, que não conseguem no INSS, aí essas coisas não se resolvem na defensoria, tem que procurar um advogado. E esse é um serviço que a gente faz que a gente não, pelo menos eu, né? A gente no escritório, a gente não cobra antes. A gente consegue o benefício para a pessoa e aí sim. Então a pessoa... Isso é muito importante, essa informação. Então quando a mãe recebe, é uma alegria, é uma festa. Porque são das áreas mais pobres, né? Que requerem esse benefício. Então, uma felicidade muito grande. Fala, vou poder conseguir no mercado agora, vou poder comprar alguma coisa para o meu filho, vou conseguir... Eles buscam muito tratamento popular, que às vezes não conseguem no SUS, aí vai em clínicas populares, uma consulta de R$50, R$60, aí eles conseguem isso. Então, é um benefício que tem que continuar, ia ser limitado, mas que bom que não foi. Eu espero que não venha à pauta isso, né, no futuro. Poderia ter desconto também em atividades extras, assim, como futebol, luta, natação, porque isso é tão importante. Se tiver a prescrição médica, informando exatamente o que tem que fazer, especializado para o tratamento de autismo, é possível. É possível. Não dá uma garantia porque você, no INSS, muito provavelmente não vai conseguir, tem que ir para a Justiça Federal. Aí é entendimento do juízo. Mas tem entendimento que cabe sim essa dedução desses custos, tá? Porque é muito importante. Por exemplo, o José, o que regula muito ele é a água. Então, vamos para a natação. Sim. Tem indicação muito de natação. De natação. Música e natação, eu tive bastante lá. Música e natação. Música é até pra mim. Eu particularmente... Eu gosto. Eu não toco mais como antigamente, mas... Tu toca o quê? Guitarra. Aí arranho um pouquinho violão, contrabaixo, algumas coisas. Eu já toquei um pouquinho teclado, assim, sabe? Piano, mas hoje também... Mas quando é pra desestressar, eu pego lá, coloco na tomada, ou pego o violão
Então, consequentemente, para eles vão fazer muito bem também. É, verdade. Então, gente, é isso. Queria agradecer. Eu que agradeço a Foi muito oportunidade. esclarecedor para mim, né? Acredito que para todos aí que estão nos ouvindo. E finalizar dizendo que eu sou muito biográfica, né? Então, assim, muitas coisas que eu falo, né, nos projetos de enfermagem, eu sempre deixo um pouquinho de mim, da minha essência. Sou muito biográfica. Então, assim, no ano passado, o tema foi até que todas as peças se encaixem. Porque eu estava num processo com o José que eu precisava que as peças se encaixassem, né? Porque estava, assim, tudo muito nebuloso. As peças muito voadas, né? Então, assim, até que todas as peças se encaixem. Então, eu vou lutar até que todas as peças na cabecinha dele venham a se encaixar. E hoje, eu já estou, um ano depois, eu estou aí no processo, né, que eu até fiz uma camisa, escrevi aqui a frase, essa frase não é minha, né, que fala assim: aos poucos a vida vai se encaixando e o que era nó vai se tornando laço. Então, aos poucos, eu quero deixar aí para todas as mães atípicas, isso que é algo que eu registrei aqui na camisa para eu não esquecer, que aos poucos a vida vai se encaixando e o que era nó vai se tornando laço. Porque a hora que a gente perde esperança, a gente pega fé. Quando não tem fé, se pega a esperança. E sempre buscando aí, aprendendo mais. Porque quando a gente não aprende, quando a gente não busca, a gente acaba condenando o nosso filho ou quem a gente cuida que tem esse transtorno. A gente precisa buscar. Sim, então, obrigado, quero te agradecer. Obrigada aqui à equipe. Sim. Sempre sensíveis. Amo. Eu tenho muita vergonha. Não parece às vezes, né? Mas eu tenho muita vergonha. Eu fico aqui com boca seca, eu fico aqui mexendo no papel, eu fico mexendo não sei o quê. Mas assim, se for para lutar, a gente faz, né? Tudo é por propósito. Então, é assim eu vejo, né? Então, se não tiver propósito, por que eu tô aqui? Exatamente. Né? Então, é isso. Então, eu digo mesmo para vocês que o propósito de vida nos faz mais feliz. Então, agradeço e até o próximo Autismo em Foco. Gente, eu esqueci do presente do Josimar, do Dr. Josimar. Gente, aqui, ó. Queria te agradecer pela sua presença, tá? Eu sempre trago um presente para a pessoa, sempre com algum sentido. E aí eu fiquei pensando o que eu vou dar para o Josimar, né? O que eu posso honrar a vida dele por ele estar nos honrando aqui com tempo, com conhecimento, né? Que ele investiu para estar aqui, estudou para estar aqui. E aí me veio na cabeça comprar uma caneta. Agradeço, realmente é surpresa, eu não sabia. E aí que essa caneta... muito bonita. Eu gosto muito dessa marca. Todo dia, né? Apesar da tecnologia, eu uso isso aqui todo dia. Isso, exatamente. E outra, eu, assim, eu fui testando, né? Porque tem umas que são bem pesadas. Eu falei assim, não, vou comprar uma levinha. Mas ela é muito boa, assim. Eu gosto muito dela. Ah, tô muito feliz. Mas e que você utilize essa caneta para poder assinar aí muitos processos de vitória. Sim, com certeza. A favor dessas mães atípicas, dessas crianças ou de adultos com TEA, tá? Muito obrigado, um prazer. Deixa eu tirar aqui na frente. Não sei se você está vendo. Estou muito feliz com o meu presente. Eu agradeço a oportunidade de novo, né, de estar aqui podendo esclarecer algumas coisas, pelo menos um pouquinho a respeito dos benefícios e dos direitos que as pessoas com autismo possuem. E obrigado de novo pelo presente. Estou muito feliz. Que bom, fico feliz também. Tchau, gente. Até ano que vem.